Olá, boa noite. Você já ouviu falar em cidades inteligentes? E que tal, ao invés de ficar reclamando da inatividade do poder público, você tomar atitudes em favor da sua cidade? Foi exatamente isso que um gestor e educador da região pensou e criou uma plataforma colaborativa. Quem conta como toda essa história começou é o idealizador do projeto, Moisés Elias Júnior. Boa noite, Moisés, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, ao lado do Elias, de toda a equipe. E junto com o Moisés, outras pessoas abraçaram a causa. E o grupo só vem crescendo. Um deles é o presidente do Campus de Santos e diretor da Fiesp, Elias Júnior. Boa noite, Elias, bem-vindo. Boa noite, Roberta Lemos. Boa noite, meu amigo Moisés Elias e a todos que estão nos assistindo em casa. Quer dizer, essa dobradinha deu certo, vocês acabaram fazendo uma plataforma colaborativa. E isso, o que é esse projeto? Na verdade, Roberta, essa ideia já vem sendo difundida no mundo há muito tempo, porque a população urbana vem crescendo muito, né? Em 2014, nós tínhamos 54% da população vivendo em áreas urbanas, com uma previsão de um crescimento de 2 a 3% ao ano. Então, hoje nós estamos já com cerca de 60%, 62% da população mundial vivendo em áreas urbanas. E essa urbanização, ela trouxe problemas, né? Isso é histórico para o mundo todo. E o poder público não tem a condição absoluta, o gigantismo estatal, até que foi instaurado no Brasil, não tem em outros países, não tem a condição absoluta de resolver todos esses problemas. Então nós resolvemos criar essa plataforma, que na verdade foi um projeto embrionário que nasceu nas redes sociais, e a população aderiu, né? Mais de 260 mil pessoas já fizeram interações com uma plataforma que tem 3 meses de inauguração, vamos dizer assim. Agora nós viramos website, onde as pessoas também podem enviar suas ideias e as suas colaborações em vídeo e notícias. E estamos aí discutindo os assuntos que a população demanda. Essa eu acho que é a grande diferença que a cidade inteligente traz. Nós tínhamos antes o governo aqui e a população aqui e um grande espaço entre esses dois entes. Com a cidade inteligente, hoje você tem o governo, você tem aqui uma massa de dados gerada pela população e a população subindo e demandando projetos e também dando ideias de projetos e dizendo o que é preciso. E corroborando com isso, o Big Data, que mais tarde eu dou uma pequena, eu não sou um técnico também, mas eu posso explicar um pouco, o Big Data conseguiu esse acesso à internet, às mídias sociais, aos aplicativos, conseguiu prover dados sobre as cidades para os gestores tomarem decisões. Providências em cima das necessidades da população. Inclusive a própria população, por ela mesma, fazer acontecer algumas soluções que não dependem do poder público. E eu acho que essa é a grande sacada, né, Elias? Porque assim, antigamente a gente tinha a população muito distante do poder público, né? Então você fica lá sentado no sofá só reclamando, o prefeito não fez isso, tem um buraco, não fez aquilo, e você só critica. A partir dessa plataforma você traz a população para dentro de algo efetivo, concreto, algo eficaz. É essa a ideia? E mais do que isso, Roberta, na verdade o que a plataforma disponibiliza são ideias vindas da própria população. Então muitas vezes nós que estamos próximos próximos da governança da cidade, que temos aí acessos a alguns dados e que de alguma forma já contribuímos com as nossas ideias por meio das entidades, por meio da nossa governança participativa, por meio desta plataforma a gente dá oportunidade para que o cidadão possa dar a sua opinião, possa contribuir com o desenvolvimento aí da cidade em diversas áreas, seja na área social, seja na área urbanística, né, seja no turismo, contribuindo com ideias, com propostas para que essa plataforma possa inclusive desenvolver alguns assuntos e contribuir com o governo, com o poder público, para a melhoria dos serviços em toda a cidade e na nossa região. Para a gente explicar um pouquinho melhor para os telespectadores, essa plataforma ela surgiu baseado no conceito Smart Cities, é isso?
Na verdade, essa plataforma, Roberta, ela acabou virando uma plataforma com o conceito Smart City, mas ela não foi desenhada para ser um conceito Smart City. Ela foi desenhada de uma intranquilidade que eu vejo nas pessoas, na falta de celeridade e de eficiência em resolução de problemas. Então, a internet possibilita hoje que qualquer pessoa exponha suas opiniões e colete ideias e dê ideias para todo mundo. Então, eu reuni algumas ideias com um grupo de pessoas que nós considerávamos importantes para a cidade e colocamos essas ideias. Eu fiz vídeos da minha casa mesmo, sem nenhum recurso absolutamente zero. E aí isso começou a enveredar para o lado da cidade inteligente, porque a gente estava exatamente fazendo o que o conceito, uma das premissas do conceito da cidade inteligente, que é o quê? A comunicação com a população, uma população se comunicando e isso chegando ao poder público. Então, na verdade, aí a gente foi estudar de uma maneira bem mais enfática, de uma maneira bem mais intensa, o conceito da cidade inteligente, que é aquilo que eu te falei. Você tem o governo aqui, né, o poder público, seja ele qual for, tá? Qualquer entidade pública. Você tem aqui o Big Data, que é essa quantidade enorme de dados que são geradas por nós no uso do celular, na internet, nos bancos, em tudo que a gente faz. A gente gera dados a todo momento. Mas dados confiáveis? Dados confiáveis, veja, o dado, para ele ser confiável, ele precisa ter 3 características importantes. A primeira delas é que esse dado ele tem que estar disponível na internet. Esse é um dado importante com uma fonte de autoria, né? A segunda é que esse dado ele possa ser baixado da internet. Então não adianta você ter um dado fixo na internet onde você não possa baixar o dado. Você possa ser baixado. E a terceira, replicar e contestar esse dado, tá? Então eu vou te dar um exemplo. Se de repente numa plataforma aí da Lei da Transparência Pública é dito que nós temos 30% das obras de determinado complexo concluídas. Está lá no site de determinada prefeitura, ou do governo do estado, ou do governo federal. Se eu não consigo baixar esse dado, saber a autoria desse dado e replicar esse dado para que possa haver uma contestação das pessoas e até em loco lá observar isso, que me prove que está em 30%, esse dado ele não é válido. Então precisa a veracidade, a própria população, ela vai conseguir dar veracidade ao dado se ela for atrás e verificar. Por isso que ele precisa ser replicável. Porque às vezes eu estou aqui, e uma pessoa que mora num bairro distante, eu posso replicar um dado para ela e falar, será que isso é verdade? Não, ó, se no meu bairro não está assim. Você veja o caso, por exemplo, das pesquisas que a gente ouve aí por todas as cidades da região e do Brasil. Satisfação de 98% no serviço de saúde, 95% na educação. Tem alguns dados bem duvidosos. Bem duvidosos. Veja, a estatística, todo mundo sabe, ela está a favor de quem a contrata. Sim. Geralmente é isso. Quem tem que avaliar os serviços públicos é a população. Ela tem que avaliar em instrumentos totalmente isentos. Não podem ser instrumentos contratados pelo serviço público. O serviço público pode até contratar pesquisas para que ele faça as suas análises, mas isso não pode ser um indicador de que aquele aparelho está com qualidade, porque a gente sabe que existe aí, você pega faixas da população, aí você diminui o nível socioeconômico, você mexe na estatística e ela fica ao seu favor. E essa plataforma, Moisés, ela é completamente isenta de qualquer ligação política. Absolutamente. Ela é realmente feita pela população. Absolutamente. As ideias são jogadas na plataforma, são colocadas na plataforma após uma discussão, e aí a população vai se manifestando muitas vezes contra as ideias e nós vamos debatendo, e isso que é rico. Isso que é rico, né? Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a plataforma colaborativa. Nós voltamos em instantes. Até já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é plataforma colaborativa e eu converso com o idealizador do projeto Moisés Elias Júnior e com Elias Júnior, que também é presidente do Campus de Santos e diretor da Fiesp. Bom, a gente está falando sobre essa questão das cidades inteligentes. A gente tem como saber hoje quais as principais cidades do mundo que aderiram a esse quesito, a esse conceito, cidade inteligente? O nosso, né, o Ideias para a Baixada, pesquisou bastante, o nosso projeto Ideias para a Baixada pesquisou bastante esses bons exemplos, né? Uma coisa importante a ressaltar a respeito da cidade inteligente, a cidade inteligente não tem um padrão. Essa cidade é inteligente porque ela tem que obedecer a esse fator. A questão da tecnologia é muito preponderante e importante, mas a cidade inteligente é a cidade onde os seus habitantes são mais felizes com os serviços que eles recebem, com a interconexão que eles fazem entre as pessoas, entre o poder público. Então, na verdade, o conceito ele é bem flexível. Agora, no mundo, nós temos exemplos, por exemplo, como Singapura. A cidade de Singapura, ela é uma cidade que ela implementou, por exemplo, sensores nos carros, num link com o Waze. Então, ela conseguiu medir a quantidade de carros que estavam trafegando em determinados horários, em determinadas ruas, e ela estabeleceu a cidade um pagamento de pedágio se você usasse o carro naquele horário, naquela rua, né? E eles também conseguiram, para você fugir do pedágio, eles também pegaram e te dão rotas alternativas. É um pouco o que o Waze faz, só que eles utilizaram isso aí para o quê? Para estimular o uso do transporte público, diminuir a degradação ambiental feita pelos carros e melhorar as condições de trânsito da cidade, né? A cidade de Montreal também é uma cidade extremamente inteligente, né? Todos os serviços públicos de Montreal, existem totens espalhados pela cidade, você pode consultar absolutamente tudo, fazer inscrições em universidades, em totens dentro do metrô. Agora, essas iniciativas vieram da comunidade ou vieram do poder público ou a interligação dos dois? Ao mix, né? Tem que ter a vontade, a pressão da população, ela é muito importante, porque veja, se o poder público não resolve, Roberta, a população acaba resolvendo. Então, por exemplo, não havia aqui na nossa região nenhum tipo de aplicativo para o transporte público. Agora há pouco que saiu, parece que alguma coisa da MTU e da SP Trans, que é lá em São Paulo, mas o Citamob, por exemplo, que é um aplicativo, né, que a gente até colocou na página, as pessoas não conheciam, começaram a conhecer, totalmente gratuito, ele já mapeava toda a cidade de Santos, ele fala a hora que o ônibus chega, que o ônibus você pega para determinado local, quanto tempo você vai levar, e que isso foi criado pela população, não foi criado pelo poder público. A população e o empresariado criaram isso totalmente gratuito, né? Então, isso eu acho que essas soluções, elas emergem da população e aí você acaba achatando mesmo. A ideia é fazer isso, o poder público juntar com a população, né? E nesse caso, o papel da tecnologia é essencial, Elias. É fundamental. Eu acho que a gente vive hoje a era da indústria 4.0, que está totalmente alinhada com esse conceito da cidade conectada, né? Hoje as pessoas se questionam muito para onde se caminha a qualificação profissional. Eu acho que dentro desses conceitos e com a implementação, com a vinda da tecnologia desses aplicativos, como um meio de facilitar o dia a dia do cidadão dentro das cidades, né? Eu acho que surgem oportunidades e eu acho que esse é o grande caminho, é utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida, os serviços públicos, como bem colocou o Moisés. Eu acho que nós temos aí alguns caminhos para serem desenvolvidos na área da saúde, né? Na área, a tecnologia é muito usada hoje, é muito utilizada até de forma exemplar a questão do trânsito, mas eu acho que a gente tem que replicar em outras áreas nas cidades, né? Seja na área da saúde, para o atendimento. Acho que esse é o caminho. Completando o que o Elias falou sabiamente,
Na área da saúde, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você como nós poderíamos aplicar um conceito de cidade inteligente na saúde de Santos. Existe uma pesquisa realizada pela Universidade de Minnesota que 60% das receitas médicas contém algum tipo, prescrições médicas, contém algum tipo de erro que fazem com que o paciente compre o medicamento errado ou com a dosagem errada, ou tome com a posologia errada, ou tome indevidamente porque não foi bem descrito na receita. Então veja, se nós temos hoje todos esses dados, nós temos os dados onde tem farmácia, nós temos os dados de estoque das farmácias, nós temos os dados hoje de quem entra numa unidade de saúde, não temos, mas deveríamos ter. O cidadão entra numa unidade de saúde e aí, de repente, ele faz um prontuário eletrônico do paciente. Então, aquele médico que está atendendo ele já sabe todo o histórico dele, seja da rede particular ou privada. Seria uma coisa universal, por biometria, por cartão, né? Unificado, por celular. Tem que ter uma rede mista de atendimento, tem que unificar o público com o privado. Não tem condições do poder público atender a tudo. A ideia do SUS ela é maravilhosa, mas a gente pode criar um sistema único de saúde colocando também o poder, a gestão privada, porque a gestão privada também pode participar disso. Então, ela participa eventualmente, mas muito pouco. Então, ele entra numa unidade de saúde, ele poderia, com a biometria, o médico já identifica todo o histórico desse paciente, ele emite, faz os exames, já consulta os exames prévios que esse paciente eventualmente já fez, faz um diagnóstico mais rápido, mais preciso, porque ele vai ter muito mais dados para tomar essa decisão do qual diagnóstico, qual medicamento, o que orientá-lo. Faz uma prescrição impressa e no cartão, ele recebe um cartão, ele pega esse cartão no aplicativo, com um aplicativo, ele pode consultar dentro do número da receita dele, que já está integrado às farmácias públicas ou às farmácias privadas, onde tem esse medicamento. E os valores dele? E os valores, se ela for, por exemplo, subsidiada pelo SUS, que tem alguns medicamentos que eles têm direito pelo SUS, olha, a farmácia mais próxima está aqui, e você pode, inclusive, ele apresentar isso na farmácia, a farmácia já teria toda a prescrição digital lá, não teria erro nenhum, ele já não precisaria perder 1, 2, 3 dias de trabalho para ficar numa fila de uma farmácia pública, que eu acho isso Sim. humilhante, é contra a dignidade humana. E aí poderíamos até implementar, aí falando de tecnologia, as farmácias robô. A CVS, que é uma empresa americana, que fez até a compra recente de uma drogaria aqui no Brasil, eles têm esse sistema. Você vai lá, digita lá, a atendente digita o seu medicamento e um robô entrega o medicamento. Hoje, se você colocar um cartão num robô, numa farmácia quiosque, robô, nos bairros que têm maior vulnerabilidade social, que mais precisam do setor público de saúde, você colocaria esse cartão, já teria a sua prescrição médica, você receberia o seu remédio. E previamente você saberia se ele teria ou não. Sim. Sem custos. São realmente ideias excelentes, mas que infelizmente, ou na grande maioria das vezes, acaba esbarrando em interesses políticos, né? No próximo bloco a gente continua a falar sobre a plataforma colaborativa. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é plataforma colaborativa e eu converso com o idealizador do projeto Moisés Elias Júnior e com Elias Júnior, diretor da Fiesp e presidente do Campus de Santos. Bom, como é que as pessoas podem, então, participar dessa plataforma, Elias? Como é que funciona? Olha, essa plataforma está disponível via website no www.ideiasprabaixada.com.br e também no Facebook, Facebook/Ideias para Baixada. Muito fácil de localizar e encontrar. E, na verdade, via Facebook ou pelo site, você pode contribuir com uma ideia, com uma sugestão, ou até desenvolvendo um dos temas que já estão sendo abordados pela nossa plataforma via vídeos ou via posts aí que são divulgados de matérias, assuntos de interesse aqui da nossa região. Então, o principal de todo esse trabalho é a sua contribuição em casa, trazendo aí novas ideias, sugestões, para que a gente possa reuni-las
né, discuti-las, trazer novos especialistas e encaminhá-las aí para que os nossos governantes possam desenvolver, melhorando aí o dia a dia na nossa região. Esse é o grande lance. Como é que é essa ligação, então, da ideia ser concretizada, chegar até a plataforma e ela chegar depois até o poder público? Como é que é esse caminho? Então, na verdade, hoje a plataforma ela é uma grande mesa de debate, né? Ela é um grande debate. E junto aos mentores que são convidados, e aí são especialistas, né, que já têm trajetórias aí reconhecidas na nossa cidade e na região, essas ideias serão compiladas em um documento e encaminhadas aos nossos governantes para que sejam aí desenvolvidas e executadas para a melhoria dos serviços públicos, para a melhoria aí da vida do cidadão. E a ideia, Moisés, é que nessa plataforma as pessoas colaborem mesmo, né? Não é algo só para se reclamar, tem que se apontar o problema e a solução. Exatamente. Nós até fazemos uma mediação na plataforma para... Não é muros de lamentações, é proposições. E aí, como o Elias disse, nós vamos confeccionar o PES, Planejamento Estratégico de Santos. Vamos deixar à disposição da cidade de Santos, para quem quiser usá-lo, seja político, seja empresário, mas a ideia é o seguinte, que esse documento foi construído a 300 a 400 mil mãos, com o empresariado, com entidades de classe, com a sociedade civil, com as ONGs, com o próprio poder público que quiser participar também. Então, isso que é, na verdade, esse conceito. A gente deixa de só ser top-down para ser down-top. Essa realmente é o nosso sonho e a gente acredita que vamos conseguir realizá-lo. E o Ideias para a Baixada vai trazer um monte de novidades para as pessoas, para tornar a nossa cidade, que já é maravilhosa, muito melhor e muito mais próspera, porque nós temos muita vocação aqui, todas as vocações possíveis, econômicas, turísticas, e eu acho que a cidade de Santos é uma cidade politizada, inteligente, e um cidadão inteligente produz uma cidade inteligente. Santos é realmente uma cidade inteligente ou está caminhando para isso? Estamos caminhando para isso, né? Santos é uma cidade muito vocacionada, é uma cidade que está à frente em muitos aspectos, mas a gente tem muito ainda para poder contribuir, melhorar, usando esses grandes exemplos que estão aí à nossa disposição. Elias, Moisés, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso aí nessa plataforma, que sirva de exemplo para muita gente. Obrigado, Roberta. Eu convido os telespectadores a acessarem ideiasparaabaixada.com.br ou no Facebook, facebook.com/ideiasparabaixada. Muito obrigado, Roberta, e a toda a sua equipe aqui da Band, e nós aguardamos aí a sua sugestão, a sua contribuição para melhorar o dia a dia aqui na nossa cidade. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.